Bem-vindos à aula sobre a ação gênica e interações entre alelos. Eu, professor Alex, estou com você nessa. Exploraremos um dos aspectos mais fascinantes e complexos da genética, a forma como os alelos interagem para determinar os traços hereditários dos organismos. À medida que mergulhamos no mundo dos genes e da herança, entenderemos como diferentes alelos interagem uns com os outros e como essas interações moldam os fenótipos observados. Veremos como alguns alelos se expressam de forma dominante, outros de forma recessiva e ainda outros revelam padrões de expressão mais sutis, como a dominância incompleta e a codominância. Ao final desta aula, estaremos equipados para apreciar a diversidade fenotípica que emerge a partir das interações gênicas, compreendendo como as características dos seres vivos são influenciadas pela complexa coreografia de seus genes. Vamos começar essa emocionante jornada pelo mundo da ação gênica e interações entre alelos. Partiremos do entendimento do modelo mendeliano, o qual descreve as leis da hereditariedade propostas pelo monge cientista Gregor Mendel no século XIX, após seus experimentos com ervilhas. Essas leis estabelecem a herança de características genéticas de geração para geração e formam a base para entender a transmissão de características tanto qualitativas quanto quantitativas nos organismos. Em resumo, manteremos em mente a lei da segregação ou primeira lei, onde Mendel observou que cada indivíduo possui 2 alelos para cada gene, mas apenas um alelo é transmitido a cada descendente. Esses alelos segregam-se durante a formação dos gametas, garantindo que cada descendente receba apenas um alelo do par. Já a segunda lei de Mendel ou lei da distribuição independente, Mendel também percebeu que os genes que controlam diferentes características são herdados independentemente um do outro. Isso significa que a transmissão de um gene para uma característica não influencia a transmissão de outro gene para outra característica. Assim, nessa aula, abordaremos a forma de ação gênica entre alelos, ou seja, genes que estão presentes em um mesmo locus. É bem fácil. Esse raciocínio está em nossas cabeças há muito tempo. Observe sua tela. Qual seria o resultado do cruzamento entre um rato preto homozigoto azão-azão, com uma ratinha branca, homozigota recessiva, azinho-azinho? A resposta está no exemplo 1. 100% dos descendentes serão pretos e heterozigotos. E o exemplo 2? Um rato preto heterozigoto azão-azinho, com uma ratinha branca, homozigota recessiva, azinho-azinho? Os descendentes serão 50% pretos e heterozigotos azão-azinho, e 50% brancos homozigotos azinho-azinho. Agora, precisamos perceber que fenótipo resulta desse entendimento. É claro, existe a relação de interação dos genes com o ambiente. Mas, ao observar o efeito de interação dos alelos, podemos perceber o fenótipo de forma qualitativo e quantitativo. As características qualitativas são aquelas que têm uma distribuição discreta e podem ser categorizadas em diferentes grupos ou classes. Essas características são normalmente controladas por um único gene com diferentes alelos que determinam os fenótipos observados. Possuem variação descontínua, portanto há clara distinção de fenótipos. Além, o efeito de um único gene pode ser evidenciado e geralmente não influenciadas por fatores ambientais. As características quantitativas são aquelas que variam continuamente em uma população, e não podem ser facilmente classificadas em grupos discretos. Elas são influenciadas por múltiplos genes, assim como por fatores ambientais. A herança de características quantitativas é mais complexa do que a das características qualitativas e não é inteiramente explicada pelo modelo mendeliano clássico. Esses são formados por característica de grau variação contínua, as quais possuem controle poligênico. O efeito de um único gene não é perceptível e geralmente influenciadas por fatores ambientais. Perceba que quando observamos as características fenotípicas quantitativas, estas se distanciam um pouco do modelo mendeliano clássico. Então vamos evoluir um pouco mais esse entendimento. Nesse mundo, os genes desempenham um papel crucial na criação de características e traços que definem a identidade de cada organismo. Mas não é apenas a presença de um gene que importa, é a forma como eles se comunicam e interagem que dá origem a fenótipos únicos e incríveis.
Imagine uma planta com lindas flores coloridas. Essas cores são determinadas pelos genes que a planta herdou de seus pais. Mas não é tão simples quanto apenas somar os efeitos dos genes. Os genes, como artistas talentosos, trabalham juntos para criar uma obra-prima fenotípica. Vamos começar pela interação mais comum: a dominância completa. Alguns genes têm um dos alelos que é tão forte e expressivo que simplesmente domina o outro alelo. É como se um dos genes dissesse: "Eu sou o líder aqui", e o outro alelo abaixa a cabeça e se recolhe, sem chance de expressar seu fenótipo. Esse é o caso clássico de características que exibem uma única versão, como flores vermelhas em vez de brancas. Um gene pode transmitir o comando e pintar a planta inteira de vermelho, mesmo se apenas um dos pais carregar esse alelo dominante. Agora, prepare-se para um encontro com a dominância incompleta, onde as coisas ficam um pouco mais suaves e sutis. Nessa interação, os dois alelos têm influência, mas nenhum é totalmente dominante. Eles se misturam como tinta na paleta de um pintor e criam um fenótipo intermediário. Pense em uma planta com flores vermelhas e brancas. Quando os alelos se juntam, a planta se torna cor-de-rosa, um mosaico das cores parentais. Nessa narrativa genética, ambos os genes têm a oportunidade de se expressar, e seus fenótipos se entrelaçam para criar algo novo e único. A próxima interação que vamos explorar é a codominância, uma verdadeira colaboração artística entre os genes. Nesse caso, nenhum alelo quer se esconder nas sombras. Em vez disso, eles se apresentam juntos e brilham igualmente. Imagine um animal com uma pelagem de manchas pretas e brancas. Em vez de misturar as cores, como na dominância incompleta, cada cor é exibida distintamente em padrões claros. Os alelos trabalham lado a lado, criando um mosaico vivo e harmonioso que reflete suas individualidades. É uma relação de igualdade, onde nenhum gene é silenciado. E assim, nesse mundo fascinante dos genes e suas interações, encontramos a beleza da diversidade fenotípica. Cada característica é uma dança delicada entre os genes, uma sinfonia de alelos que se entrelaçam para formar a rica tapeçaria da vida. A interação entre alelos, seja através da dominância completa, dominância incompleta ou codominância, é uma parte essencial dessa história, moldando a complexidade e variedade que encontramos em todos os seres vivos. Cada um é uma obra de arte genética, uma escultura única da natureza. E como os exploradores curiosos desse mundo genético, continuamos nossa jornada em busca de mais conhecimento e maravilhas, desvendando os segredos por trás dos fenótipos que nos cercam. Como dito anteriormente, a dominância completa é uma forma de interação alélica na qual, o fenótipo associado ao alelo recessivo seja expresso. É necessário que o organismo seja homozigoto recessivo, ou seja, tenha duas cópias do alelo recessivo. O fenótipo heterozigoto é igual ao homozigoto dominante. Nesse tipo de interação, as proporções mendelianas são claramente percebidas. Recorde por um momento da primeira lei de Mendel. Esta resultou nas proporções de fenótipo, 3:1 e genótipo, 1:2:1. Considerando um cruzamento entre heterozigotos. Você pode ver isso na tela, agora mesmo. Seguremos para esse exemplo. Presença ou ausência de chifres em bovinos. Note que um cruzamento entre touros sem chifres, homozigotos dominantes. Com vacas com chifres, homozigotas recessivas, 100% dos descendentes serão heterozigotos e sem chifres. Você percebeu, né? Os descendentes herdaram o alelo dominante para a característica, ausência de chifres. E assim, basta uma cópia desse alelo para essa característica se manifestar. Agora, na dominância incompleta, os alelos não são expressos de forma completamente dominante ou recessiva, mas sim de forma intermediária. A intensidade ou grau de expressão do fenótipo do heterozigoto fica entre os fenótipos dos homozigotos. Vamos seguir esse exemplo em porquinhos da Índia. O porquinho de pelo curto possui genótipo homozigoto recessivo, já o de pelo longo, homozigoto dominante. Como seria o resultado desse cruzamento? A resposta: um fenótipo alternativo.
Ambos os genes desse locus estão expressos. E juntos, formam esse fenótipo intermediário. O gene dominante, nesse tipo de interação, não é capaz de inibir completamente o recessivo. E este também se expressa. Agora, existem situações onde o fenótipo do heterozigoto situa-se no ponto médio entre os fenótipos dos homozigotos. Ambos os alelos de um locus gênico são expressos e cada um deles com 100% de intensidade. É claro, estamos falando da codominância. Veja esse exemplo em tela. Cruzamento de bovinos, um branco e outro preto. Ambos homozigotos. O descendente é malhado. Trata-se de um indivíduo heterozigoto para os alelos branco e preto. No fenótipo do descendente, as duas cores estão presentes. Ficou fácil, né? Então vamos testar nossos conhecimentos. Se eu fosse um professor universitário, com certeza, colocaria um desses na prova. Nesse exercício, trabalharemos com os genótipos para espessura de toicinho em suínos, considerando essa característica, controlada por dois pares de alelos. Estes são os alelos bisão e Fzão, e cada um deles, de forma independente, contribuem para uma espessura de toicinho de 10 mm. Já suas formas recessivas, Bzinho e Fzinho, contribuem com 5 mm. Aí vem a pergunta: como seria um porquinho heterozigoto para esses dois pares de locus? – 20 mm. Por se tratar de locus em dominância completa, consideramos somente os valores dos alelos dominantes, bisão e Fzão, e cada um deles, de forma independente, contribuem para uma espessura de toicinho de 10 mm. Assim, ao somar os valores desses alelos, obtemos a resposta correta. E agora? Como seria esse heterozigoto considerando a interação codominante? Um, 30 mm. Nesse tipo de interação, todos os alelos vão se manifestar em 100%, resultando em um porquinho bem rechonchudo. Bem, agora só falta a dominância incompleta, não é mesmo? Então vamos lá. Como seria um porquinho heterozigoto para esses dois pares de locus? Antes de responder, perceba isso. Nesse tipo de interação, os alelos de um mesmo locus estão expressos. O dominante é aquele que apresentará uma maior expressão no fenótipo. Isso significa que o alelo dominante estará se manifestando entre 99% a 51% da característica, enquanto o recessivo, 49% a 1%. Nesse exercício, vou atribuir 60% para os alelos dominantes e 40% para os recessivos. Lembre: na dominância incompleta, o somatório dos efeitos dos alelos de um mesmo locus será 100%. Agora vai, esse porquinho terá? – 16 mm. Essa é a resposta. Você conseguiu chegar a esse resultado? Tudo o que precisa para responder esse exercício está aí para você. Deixe nos comentários se esse exercício te ajudou a compreender melhor as formas de interação entre alelos. Ajude seu professor a melhorar. Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero estar te ajudando a aprender. Se está gostando do canal, curta os vídeos, compartilhe e deixe um like. O canal Momento Genética é uma iniciativa desse simples professor, que busca apoiar seus estudantes interessados em genética a compreender, pelo menos um pouco, essa fascinante área de conhecimento. Assim, obrigado e te vejo na próxima.